Eu quero conversar com você sobre o papel da igreja no mundo atual. Por que é importante a gente conversar sobre o papel da igreja nesse mundo atual? Porque a gente ouve muitas coisas, a gente lê muitas coisas, e muitas dessas coisas são verdades, outras nem tanto. Mas o que exatamente então é o papel da igreja de Cristo nesse tempo, no mundo como está hoje, a maneira que nós estamos vivendo? E a igreja de Jesus, ela pode se posicionar pelo menos de 3 maneiras distintas diante desse mundo. Primeira, ela entra e absorve o sistema, a cultura, a forma desse mundo ser. Segundo, ela pode então se alienar desse sistema, dessa cultura, dizer o seguinte: ó, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber de nada desse mundo. E a terceira maneira que a igreja pode se posicionar diante desse mundo é entrar no sistema ou nessa cultura atual e influenciar essa cultura, e de alguma maneira ser relevante nessa cultura, para que ocorra então uma transformação na sociedade. Quando nós falamos do papel da igreja nesse nosso tempo, a gente geralmente vai para um desses 3 posicionamentos, e cada um defende o seu posicionamento. Aquele que diz que a gente não tem que entrar nesse sistema, nessa cultura, e a gente tem que ficar aquém, alienado, eles dizem o seguinte: o povo de Deus não se mistura com a Babilônia. E eu concordo em partes. O outro que diz que entra nessa cultura e absorve toda essa cultura, ou todo o sistema, a maneira do mundo ser, ele também não leva em consideração alguns princípios das escrituras, quando diz o texto em 1 João para a gente não amar o mundo, não ser amigo do mundo. Então qual é a saída? Qual é a maneira então ideal, ou mais próximo daquilo que a Bíblia quer que nós façamos como igreja? Creio eu, que é adentrar esse espaço, o sistema, a cultura, e não só estar lá, mas a gente influenciar, ser relevante em todas as esferas da sociedade, para aí então provocar uma transformação no meio que a gente vive, independente de qual seja esse meio. Eu creio que a igreja de Jesus, ela foi chamada para muitas coisas, mas uma delas é influenciar a sociedade. Uma delas é fazer parte de tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo, não sendo conivente, não sendo cúmplice, não fazendo aquilo que o mundo propaga ou faz, porque o mundo está corrompido. E quando eu falo mundo, eu estou falando sistema. Mas a gente adentrar e ser sal e luz lá, transformar essa sociedade pela influência, pela nossa relevância. Porque como é que nós vamos ser sal e luz se nós não estivermos ao menos ali? Eu vou jogar o sal daqui para lá? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Diz assim o texto, Jeremias 29, 4. Assim diz o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados, aprisionados, que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei dos seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da paz da cidade, para onde vos deportei, e orai ao Senhor Deus em favor dessa cidade, porque a paz da cidade será a vossa paz. Deixa eu situar você aqui nesse texto. O povo de Deus, o povo de Israel, havia sido levado cativo
pela Babilônia. Era um povo que era liderado pelo Nabucodonosor. E esse povo, ou esse império da Babilônia, era um império que eles então subjugavam, dominavam o povo que eles conquistavam. E a Babilônia era um sistema totalmente corrompido. Eles viviam de uma forma totalmente desregrada. Tudo aquilo que Deus havia estabelecido para aquele tempo, a Babilônia fazia diferente. A maneira que o povo babilônico se comportava era uma forma que não agradava a Deus. E agora o povo de Israel, o povo de Deus, havia sido levado, e eles estavam vivendo em um sistema, em um mundo diferente daquele que Deus tinha estabelecido para eles. O povo de Deus, eles estavam vivendo agora no meio de um sistema totalmente corrompido, que atualmente falando, aplicando para os nossos tempos, a Babilônia simboliza o tempo, o sistema, o mundo corrompido que nós estamos vivendo hoje. Quando nós falamos de Babilônia atualmente, nós estamos falando de uma forma de vida que a sociedade leva, que está corrompida, distante daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Agora imagina você, o povo de Deus que tinha lá as suas leis, que tinha as suas supostas regras, o seu fundamento, sendo levado agora para a Babilônia, que tinha uma forma de viver totalmente diferente daquilo que Deus falou. Eles estavam então com as leis de Deus na vida deles, ou ao menos eles estudavam e entendiam que era aquilo que tinha que seguir, mas num outro ambiente, numa terra onde as pessoas não viviam de acordo com o Deus que eles tinham. E dentro desse sistema babilônico, que significa o nosso mundo de hoje, tem a figura do Nabucodonosor, que contextualizando, aplicando para os nossos dias, é a figura do diabo. É como se o diabo corrompesse ou orquestrasse aí o governo, o sistema, a maneira de desenvolver o mundo, a sociedade hoje. E nós precisamos então, a partir disso, entender qual é o papel da igreja, porque cá para nós, fazendo essa aplicação básica, o povo de Deus do Antigo Testamento simboliza a igreja de Cristo hoje no Novo Testamento. Se o povo de Deus do Antigo Testamento hoje é a mesma tipologia da igreja de Jesus no Novo Testamento, e a Babilônia simboliza o mundo corrompido, o que significa dizer? Que esse texto que nós acabamos de ler em Jeremias, ele traz para nós um paralelo, algumas coisas que nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje. Nós precisamos entender então qual foi a fala de Deus para esse povo que agora estava na Babilônia, ou seja, no mundo corrompido. É como se a igreja de Jesus estivesse atuando num sistema babilônico. E todo esse povo então que foi levado cativo, preso, vivendo numa cidade ou num ambiente, num império, que não propagava a ideia que Deus propagava, eles precisavam então ser contra tudo que a Babilônia implantava ou fazia. Eles precisavam então dizer: nós não vamos fazer nada, o nosso Deus é outro. O que exatamente Deus trouxe para aquele povo dele que estava no império da Babilônia? Ou seja, em outras palavras, o que a igreja de Jesus, nós, qual é o nosso papel hoje? Vivendo em um mundo corrompido, em um sistema corrompido. É com esse pano de fundo que eu quero desenvolver o papel da igreja nesse mundo atual. Deixa eu recapitular então: Babilônia igual sistema corrompido, povo exilado, igreja no mundo, povo de Deus na Babilônia, a igreja de Cristo no sistema mundano. O Nabucodonosor tem a tipologia do diabo, e o profeta Jeremias, dentro desse contexto, ele era o porta-voz de Deus. O profeta Jeremias é aquele que diz: assim diz o Senhor. Qual é então o papel da igreja no mundo atual? O papel da igreja no mundo atual é influenciar esse sistema, é influenciar essa cultura para uma transformação. Como eu posso influenciar esse sistema? Sendo relevante. O papel da igreja de Cristo no mundo atual é ser uma influência e não ser influenciado pelo mundo.
Nós precisamos ser aqueles que são relevantes, que demonstram o Deus que nós servimos, sem sermos então mudados ou influenciados por esse sistema. Nós precisamos ser aqueles então que evidenciam aquilo que o nosso Deus tem colocado para nós. Nós não podemos simplesmente viver nesse mundo e deixar que o mundo venha nos engolir. O sistema está corrompido e todo mundo sabe, mas agora que o sistema está corrompido, qual é a nossa atitude? Se alienar, não estou nem aí, não quero nem saber? Adentrar esse sistema e fazer tudo igual? Ou ser um influente no meio desse sistema? Ou ser alguém que as pessoas olham e falam assim, ó, esse aí é diferente, esse não me influencia negativamente, eu consigo ver o reino de Deus, a palavra de Deus na vida dele. O papel da igreja no mundo atual é influenciar o nosso sistema, a nossa sociedade, e não ser influenciado por ele. Aí você pode perguntar assim para mim, pastor Alexandre, então como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu posso ser uma influência? Me dê aí algumas dicas, me dê alguns detalhes. Então é isso que eu quero fazer com esse texto de Jeremias. O povo estava preso num lugar que não era o deles, o sistema lá era corrompido, mas olha o que Deus levantou o profeta Jeremias para falar. Olha só, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Olha a primeira coisa que Deus diz: edificai, pois, casas e habitai nelas. A primeira coisa que nós precisamos entender, nós estamos num mundo corrompido, esse mundo ele não tem muita coisa para oferecer, mas o fato é que nós ainda estamos nele. Se você quer ser alguém influente nessa sociedade, primeiro, você vai precisar ter um lugar para morar. Você precisa edificar a sua casa e habitar nela. E o texto aqui, ele está falando literalmente. Não tem como você influenciar um ambiente se você não investe tempo naquele ambiente. Não tem como você ser um agente transformador se você não desfruta do ambiente, se você é só um passageiro ali. Então a ideia de Deus para o povo que estava exilado na Babilônia é o seguinte: construam casas, vocês edifiquem casas. Alguns podem dizer assim, mas eu não vou levar nada desse mundo, por que eu tenho que construir coisas aqui? Tudo bem, nós não vamos levar nada desse mundo, mas e enquanto nós estamos nele? As pessoas dizem assim para mim, no mundo nós não vamos levar nada, lá no céu a gente tem a nossa herança em Deus, para que eu vou construir uma casa para deixar para os outros? Não, mas eu não preciso de tudo. Mas deixa eu falar uma coisa, se vem, com todo respeito, entendo isso aqui que eu estou falando, se vem um mendigo evangelizar você, ele é um morador de rua, e ele fala da glória de Deus, ele fala da santidade de Deus, da majestade de Deus, ele fala da soberania, do poder de Deus, que Deus é bom, a mensagem dele é verdadeira, sim ou não? Mas quando você olha para a vida dele, que Deus é esse que ele está falando? Então não faz sentido nós queremos influenciar esse sistema, esse mundo, essa sociedade, se o nosso discurso não estiver alinhado com a nossa vivência, com a nossa prática, com aquilo que a gente mostra. Por que eu estou usando esse exemplo nesse ponto de construir casa? Porque às vezes a gente fica com um discurso barato de pobreza, só que as pessoas me perguntam, o dinheiro traz felicidade? E eu digo, olha, eu não sei não, mas que a pobreza é um negócio triste, horrível, é. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer morar na rua. Então se você quer ser alguém influente na sociedade, primeiro construa casas, vai então desenvolver o seu patrimônio. Ah, pastor Alexandre, você está falando de prosperidade e dinheiro? Não exatamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós estamos num mundo corrompido, Deus quer nos usar, mas não tem como a gente evidenciar a glória de Deus, tendo uma vida totalmente miserável. Alexandre, eu não tenho emprego, é difícil. Você precisa ir na sua limitação, no teu nível. Quantos estão entendendo isso aqui? Quer ser influente? Construa então a sua casa, habite nela, procure desenvolver um patrimônio. Ainda que você não tenha ou não vá levar nada daqui, enquanto você está aqui, você demonstra a glória de Deus quando você frutifica.
Você demonstra a glória de Deus quando você cresce financeiramente. Você demonstra a glória de Deus quando você tem seu patrimônio, quando você demonstra fidelidade. Sabe qual foi a segunda fala de Deus para aquele povo que estava num sistema diferente? Ele disse assim, ó: plantai pomares e comei de seus frutos. Você quer ser influente nessa sociedade? Sabe qual é o papel da igreja? É trabalhar para se sustentar também. Plantai pomares e comei deles. Ele está dizendo assim: você está num mundo, num sistema corrompido, mas plante, se sustente. Perceba que até aqui não tem nada de muito espiritual. Deus ele está dando, na verdade, diretivas práticas para a vivência do ser humano. O papel da igreja nesse mundo atual também é trabalhar, se sustentar, porque o trabalho enobrece o homem. A gente evidencia a glória de Deus quando nós trabalhamos, quando a gente consegue se sustentar, o homem quando ele é o provedor da sua casa. Nós precisamos ser influentes nesse sistema, e para isso nós precisamos trabalhar. Nós precisamos então plantar para que a gente possa colher. Não dá para a gente ficar dependendo do Bolsa Família a vida inteira. Esse assistencialismo barato que muitas vezes faz a gente sentar no sofá, não levantar para a vida e não fazer mais nada, porque o governo me dá. De que maneira nós vamos mostrar a glória de Deus nessa sociedade em que estamos, se a gente só vive de um assistencialismo? Mas então, Alexandre, você tem que ver que tem que ter emprego para a gente não viver disso. Nós já vamos chegar lá, na frente eu vou falar um pouco disso. O que não dá é para no meu coração e no seu coração está o comodismo. Nós temos que plantar e colher para se sustentar. Se nós quisermos ser influente aí fora, a gente tem que demonstrar também a avidez de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Amém? Olha a terceira coisa que Deus diz então para esse povo: casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês estão num mundo ou num sistema corrompido da Babilônia, mas eu quero que vocês formem a família de vocês. Nós estamos vivendo um mundo destruído, corrompido. O sistema ele está fragilizado, mas Deus está dizendo assim, ó: forme a sua família, porque você influenciando a sua família, você influencia a sociedade. Uma família forte também faz uma sociedade forte. A sociedade é corrompida porque os valores familiares foram sendo invertidos, e Deus está dizendo assim: construa sua família na Babilônia, porque é você quem é responsável pela sua família, é você quem pode fazer a diferença na sua casa. Então você quer ser influente nesse mundo, você quer ser alguém relevante nesse mundo que está caído? Forme uma boa família, tenha uma família exemplar. As pessoas vão te ouvir, elas vão olhar para você e falar: você pode falar, porque a sua família é uma bênção. É Deus quem está dizendo isso para o povo que estava na Babilônia. Sabe o que mais que Deus diz? Olha só, depois de formar a sua família: multiplicai-vos ali e não diminuís o meu povo em números. Deus está dizendo assim: ei, multipliquem-se. Contextualizando para os dias de hoje, vá fazer discípulos, ganhe pessoas para Jesus, traga pessoas para aquilo que você crê e diga assim: olha aqui, ó, vê se faz sentido isso para você. Multiplique. A ideia não é ficar: eu estou aqui na igreja, já estou salvo, glória a Deus e aleluia, porque Jesus me alcançou. A ideia é a seguinte: nós como igreja precisamos ainda ser influente nesse mundo. Nós precisamos multiplicar pessoas para a glória de Deus. Nós precisamos propagar as verdades que nós cremos, independente do sistema corrompido. Porque senão, sabe o que acontece conosco? A gente tem uma vida de fé, ou a gente tem uma crença que ela só vale para nós. E aí a gente com aquele discurso assim: não, mas pastor, é porque eu não gosto de discutir. Ok, a Bíblia nos traz essa ideia para a gente não ficar discutindo muito. Mas deixa eu falar uma coisa: discutir é uma coisa, testemunhar é outra. Discutir, de fato, não vai te levar muito longe, mas quando você testemunha, você flui no poder do Espírito Santo. Você está sendo influente nessa sociedade, nesse sistema corrompido. Você está sendo relevante, porque hoje em dia a gente precisa de gente que se posicione, gente que bata no peito e fala: eu sou mesmo, sou crente, e aí? Dá dízimo, eu dou mesmo, e aí? Qual o problema?
Porque às vezes a igreja, ela fica numa posição de defesa, e o mundo vem para cima querer engolir, e parece que o mundo inteiro está certo, e a igreja de Jesus, a Bíblia está errada. Sabe por que muitas vezes parece isso? É por causa do mau testemunho de alguns. É o mau testemunho de alguns. Não generalize que a igreja está perdida. A igreja não está perdida. A igreja é de Jesus. A igreja é triunfante, a igreja é forte, e a igreja vai para cima. Porque um monte de gente não dá testemunho, a gente vai e coloca todas as igrejas no mesmo pacote. A igreja de Jesus que eu sirvo, não. Quando você vê alguém falando mal da igreja, você aponta o dedo e fala: não fala mal da noiva de Jesus. Não, mas pastor Alexandre, a igreja está cheia de dificuldade. A igreja está cheia de dificuldade, mas ainda tem um cabeça. A igreja está cheia de problema, mas ainda tem alguém sentado no trono. A ideia é a gente então poder ser daqueles que multiplica, é daqueles que defende a sua fé. 1 Pedro fala assim, ó, vocês precisam estar preparados para defender a razão da vossa fé. Às vezes a gente fica com medo, preocupado, por quê? Porque a gente não tem fundamento. Eu quero encorajar você, desenvolva fundamento bíblico e multiplique para você ser influente nesse sistema corrompido. Nós precisamos viver isso. Esse é o papel da igreja no mundo atual. Sabe qual é a próxima fala de Deus? No verso 7. Se dediquem à busca da paz da cidade onde estão. Sabe aquela pessoa que diz assim: essa cidade não presta, rancharia não presta, tal lugar não presta, tal cidade não presta, o sertão não presta, o nordeste não presta para você. O sertão presta muito, sabe por quê? O sertão só presta para quem presta. Nova York só presta para quem presta. Quem faz o lugar são as pessoas, não é o lugar que faz a pessoa. Então busque a paz da cidade onde você mora. Você está no sistema corrompido? Você está vivendo num ambiente onde politicamente as coisas estão ruins, está tudo difícil? Busque a paz da cidade. Qual é a sua participação para que o lugar onde você mora desenvolva paz? Qual é a sua participação para que o lugar que você mora, onde habita, desenvolva então a prosperidade? Qual é a sua parte? Hebreus capítulo 12, verso 14, ou é 14 e 12? Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é importante a gente entender? Quando a gente fala de paz, a gente não está falando só de ausência de guerra. Quando a gente fala paz, essa palavra no original é shalom. É uma paz que excede o entendimento, é prosperidade, é completude, é algo que é completo. 14, 12 ou 12, 14? A gente está falando de uma paz que as pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu quero essa paz que ele tem. O texto está dizendo, Deus falando pelo profeta Jeremias assim, ó: busque a paz da cidade. Você quer ser influente? Você quer ser relevante? Busque a paz desse lugar. Procure promover a paz nesse lugar. O que é que você pode fazer para que esse lugar viva em paz? O que você pode fazer naquele lugar que você anda, que você vive, no seu trabalho, para que aquele ambiente viva em paz? Busque a paz, porque o papel da igreja nesse mundo corrompido é buscar a paz da cidade. Ah, mas não tem como, porque a igreja não se une, os pastores não são unidos. E você? Qual é a sua participação nisso? Busque a paz. Olha o que mais Deus diz: e orai por essa cidade, em favor dessa cidade. Sabe qual é o papel da igreja nesse sistema corrompido? Aqui me parece alguma coisa mais espiritualizada. Orar pela cidade. Nós precisamos orar pelo lugar que Deus nos colocou. Nós precisamos orar, interceder, clamar a Deus pelo lugar que Deus nos plantou. Nós precisamos ser aqueles que colocam o lugar onde nós vivemos diante de Deus e falam: Senhor, olha para nós aqui nesse lugar. Nós precisamos ser aqueles que estamos na brecha,
em oração, em intercessão. Por quê? Sabe por quê? O texto diz logo em sequência: porque a paz dessa cidade será a tua paz. Quando você clama pela paz do lugar onde você mora, você está também, num certo sentido, clamando, intercedendo em teu favor. Se o Brasil está em paz, as cidades vivem em paz. Se o Brasil está em guerra, as cidades estão em guerra. Então a nossa oração, a nossa intercessão, num certo sentido, redunda em benefício a nós mesmos. Então às vezes as coisas estão acontecendo, está tudo difícil, todo mundo sofrendo, a guerra comendo solto, e a gente está só metendo pau, e a gente está falando mal. Ei, vamos orar pela paz da nossa cidade, vamos orar pela paz da nossa nação, porque a paz da nação será a nossa paz, a paz da nossa cidade será a nossa paz. A igreja tem o papel de orar, a igreja tem o papel de interceder. O sistema está corrompido, nós estamos vivendo uma Babilônia. Nós podemos até dizer que somos, num certo sentido, exilados nesse mundo aqui, mas Deus nos deu uma palavra. Nós ainda estamos aqui, nós não saímos daqui. Sabe o que é de verdade aqui que eu gosto nesse texto? Jeremias capítulo 29, versículo 10. Havia uma promessa de Deus para esses exilados na Babilônia. O Senhor os levaria de volta para a terra deles. Olha o que diz Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Deus tinha dado uma promessa para esse povo de Israel: depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta para essa terra de vocês. Deus prometeu que traria, que levaria o povo para a terra deles. Sabe o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Quem estava dizendo isso era Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, vou para preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. Vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Sabe o que é? A mesma promessa que Deus tinha dado ao povo exilado na Babilônia, é a promessa que Jesus faz para nós hoje. Ei, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar e vou levar vocês para a morada de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua morada não é aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua morada não é aqui, mas enquanto você está aqui, construa casa, plante para comer, forme a sua família, multiplique, seja influente. Nós podemos estar vivendo num sistema corrompido, nós podemos estar vivendo um mundo totalmente medíocre, nós podemos estar vivendo numa sociedade que inverteu valores, mas Jesus está dizendo: não preocupe o coração de vocês, eu fui preparar lugar, eu vou voltar, vou buscar e vou levar vocês para a morada de vocês. Você está vivendo num sistema babilônico? Construa casas, vamos, seja influente. Na nossa linguagem aqui mais simples, seja gente, seja alguém na vida, pelo amor de Deus. Faça um favor para o seu destino, comece a arregaçar as mangas, trabalhar, ir para cima e falar: eu vou ser alguém, eu vou ser uma influência onde eu estiver. Eu não estou falando de promoção, de fama, de sucesso. Se isso acontecer, amém. Mas você precisa ter uma garra. Você precisa ir para cima e dizer assim: eu posso não ser desse mundo, mas eu vou ser influente nesse mundo. Eu vou fazer o que o meu Deus pediu para eu fazer. Porque senão a gente fica só choramingando e esquece da promessa de Jesus. Ele voltará e Ele nos levará para a nossa morada. Quantos aqui fazem parte dessa nova morada, essa morada celestial? Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia! Aleluia! Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus, Ele esteve nesse sistema corrompido. Não era dessa forma que é hoje, mas talvez pior.
Jesus, ele viveu em meio a um sistema religioso. Jesus viveu em meio a um sistema político. Jesus, ele viveu, ele sabe o que é isso. Jesus passou na terra. E quando Jesus estava para partir, Jesus, ele orou pelos discípulos. E Jesus orou também por aqueles que haveriam de crer. Jesus orou por mim e por você. Você sabia disso? Evangelho de João, capítulo 17, verso 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Pula aí para o verso 9. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pula para o verso 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas esses ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pula para o verso 13. Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. 15. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 18. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus passou por aqui. Nós temos um modelo. E Jesus, nessa oração, ele deixou alguns princípios importantes para a igreja que quer ser influente, para o papel da igreja nesse mundo. Primeira coisa, Jesus, ele revelou o Pai ao sistema. Ele diz assim: eu revelei o teu nome ao mundo, eu revelei o teu nome a essas pessoas. Esse sistema aqui, eles agora conhecem o teu nome, porque quem me vê, vê ao Pai. Jesus, ele não só revela o Pai, mas ele nos dá a oportunidade de agora nós podermos conhecer o Pai. Então uma igreja que é relevante, que é influente nesse mundo atual, é uma igreja que conhece o Pai, porque Jesus, ele veio e estabeleceu isso. Jesus, ele fala mais, Jesus não ora pelo sistema, presta atenção, ele simplesmente ora por essas pessoas que estão no mundo. E ele, para os discípulos, ele fala o seguinte: eles ainda estão aqui. E ele diz mais: eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo. Jesus não orou para que o Pai tirasse os discípulos do mundo. Ele disse assim: ó, eu vou preparar o lugar. Quando eu preparar o lugar, eu volto para buscar. Não é para vocês saírem. O sistema é corrompido, a dificuldade está em todo lugar, mas Jesus está dizendo: Pai, protege-os. Eu não oro para que eles saiam do mundo, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, Pai, mas protege-os, eles são teus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o papel da igreja nesse mundo atual é ser influente, é ser relevante. E se você tiver problema por causa desse mundo corrompido, Deus está te protegendo. Jesus, ele fala mais. Jesus sabe que o sistema odeia os discípulos. Ele diz assim, ó, eles odeiam os discípulos. Sabe por que Jesus diz isso? Porque ele sabe também o motivo desse ódio. O motivo do ódio é porque nós não somos desse sistema, nós não somos desse mundo. Sabe qual é o problema muitas vezes? Às vezes a gente está tão apático, a gente fica tão politicamente correto, tão em cima do muro, que o mundo, o sistema acaba pensando que nós somos parte dele. Sabe que você não tem problema? Sabe quando ninguém tem raiva de você, ninguém te odeia? Talvez, provavelmente é porque você sempre é assim, ó, nem lá nem cá. Jesus disse assim: eu não vim para trazer paz ao mundo, vim para trazer espada. E o que é isso que ele quis dizer? Logo o contexto diz que quando alguém recebe a Jesus em casa vai ter problema. Por quê? Um quer que sirva a Jesus e o outro não quer. A tua família te ensinou uma coisa, só que agora tu está aprendendo outra. Aí é uma espada lá dentro. Jesus trouxe espada, Jesus trouxe divisão, Jesus trouxe no certo sentido guerra. Sabe por quê? Tudo que te ensinaram agora está ficando de lado. Ó, você começa a conhecer Jesus, os teus familiares fazem, agora vai entrar para a lei dos crentes, porque trouxe espada.
Sabe por que muitas vezes a gente não tem ninguém que nos odeie por aí? É porque a gente sempre responde o que as pessoas querem ouvir. Aí quando alguém te confronta, fala, não, é isso aí mesmo. Eu penso assim, você nem pensa daquele jeito. Você só falou, é isso aí para não ter atrito, para não ter problema, para ninguém me odiar. Eu quero ser bonzinho para todo mundo. Deixa eu falar outra coisa. O pressuposto do fracasso é querer agradar a todos. Sabe o que mais Jesus mostra para nós? Jesus, ele diz assim, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês ao mundo. Sabe o que Jesus está fazendo? Eu fui enviado para um sistema corrompido, mas agora eu estou te enviando para um sistema corrompido. Vá e seja influência, faça diferença. Seja aquele que faz as coisas da maneira de Deus. Eu tenho percebido que a igreja brasileira, a igreja de Jesus, ela tem fluído, tem crescido em muitas áreas. Aqueles que geralmente só falam mal da igreja, aqueles que geralmente só colocam os pontos negativos da igreja, eles não sabem muito bem exatamente o que eles estão falando. Porque você ser realista e reconhecer que a igreja brasileira tem problemas é uma coisa. Agora você ser um crítico da igreja e dizer que a igreja brasileira num todo está corrompida é outra. A gente precisa começar a colocar as coisas em ordens. A realidade é a seguinte, a igreja brasileira tem alguns problemas, sim, mas deixa eu falar uma coisa, ela não está quebrada. As pessoas esquecem que no dilúvio, na arca, tinha muitos bichos, tinha a família de Noé. O lugar lá provavelmente não estava muito bom, porque imagina você, um ano dentro de uma arca cheia de bicho. Estava cheiroso? Estava bom de viver lá com a gritaria dos bichos? Sabe qual era a questão? Só existia vida no mundo todo dentro daquela arca. A igreja está ruim, a igreja tem problema, mas nesse mundo só tem vida na igreja. As coisas podem estar ruins, podem não estar muito boas, mas sem Jesus não tem vida.